Fala pessoal, no programa de hoje vamos conversar sobre se a religiosidade de um país tem alguma relação com o desenvolvimento econômico dele. Será que a religião é necessariamente sinônimo de atraso de uma nação? Vocês que são religiosos, céticos ou ateus e se interessam pelo tema, bora conversar sobre isso? E desde já, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo! Se vocês preferirem assistir a este programa em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Muita gente diz que o Brasil é pouco desenvolvido por causa do excesso de religião. Se fôssemos menos religiosos, teríamos mais dinheiro e recursos. Mas será que isso faz sentido? Para entendermos melhor sobre se religião afeta negativamente o nosso país, antes de falar sobre o Brasil, gostaria de conversar rapidamente com vocês sobre este assunto em uma escala global e histórica. A discussão sobre se existe uma correlação entre religião e a riqueza é muito antiga. Por séculos, os judeus foram associados não só ao dinheiro, como a certa avareza. Em função disso, podemos concluir que a religião judaica deixa as pessoas ricas, certo? Olha, não é bem assim. Por não poderem possuir terras, historicamente, muitos judeus sobreviveram economicamente por meio do comércio, o que os ajudou a acumular riquezas no mundo inteiro. Junta-se a isso uma ética de ajuda aos seus pares, muitos deles desenvolveram algum padrão de vida razoável, embora estejam longe de serem ricos. Inclusive, no século XX, muitas prostitutas judias pobres do leste europeu vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor, as chamadas polacas. Logo, nem todo judeu é rico. Só que essa discussão entre riqueza e religião também chegou ao cristianismo. É relativamente famosa a obra do sociólogo Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde o autor mostra que as sociedades de religião protestante se desenvolveram mais economicamente do que as sociedades católicas, por exemplo. Isso porque, durante muito tempo, a Igreja Católica condenou a usura, ou seja, o lucro, ao passo que os protestantes não só não condenavam, como incentivavam. Para eles, ser rico era sinônimo de ser abençoado por Deus. No final das contas, essa lógica com relação ao lucro e à salvação da alma moldou sociedades muito diferentes. A Inglaterra e a Holanda protestantes prosperaram economicamente, ao passo que países católicos como Espanha e Portugal, durante muito tempo, foram pobres. Bem, a partir daí a gente pode concluir que a religião influencia diretamente na riqueza e no desenvolvimento econômico de um povo, certo? Bem, a gente não pode negar que os valores de uma sociedade influenciam o seu destino, sim. Isso é um fato até bem estabelecido. Contudo, é bastante difícil afirmar que a religião isoladamente é a causa de um desenvolvimento econômico. Isso porque um país não é apenas a religião, mas possui uma história e uma geografia específicas, bem como uma estrutura social herdada do passado. Esses elementos influenciam a religiosidade de uma nação, tanto quanto a religião influencia esses elementos, de modo que é muito difícil isolá-los especificamente para analisá-los de modo individual. Há países da África que são extremamente religiosos e são uma miséria sem fim. Os Estados Unidos também são bastante religiosos e são o país mais rico do mundo. Durante muito tempo, os países do leste europeu eram sem religião devido ao comunismo soviético e eram bem pobres. O Japão ou a China são países pouco religiosos e bastante ricos. Ou seja, existem tantas exceções nessa correlação entre religião e riqueza que é até difícil estabelecer uma causalidade isolada entre as duas coisas. Porém, há um elemento aqui que não podemos negar. Quanto maior o nível educacional de uma pessoa e de um país, menos as pessoas tendem a ser religiosas. Isso não significa que toda pessoa educada seja pouco religiosa ou que pessoas pouco educadas, todas elas sejam fanáticas religiosas. Pelo contrário, para tudo nessa vida há exceções. Mas toda exceção necessariamente confirma uma regra. E fato é que, estatisticamente, quanto maior o desenvolvimento econômico de um país, menor é o apego de uma sociedade à religião. Algumas pessoas podem argumentar que esta correlação não faz muito sentido,
pois há países muçulmanos que são extremamente religiosos e estão se desenvolvendo bem, como Dubai, Malásia ou Indonésia. Bem, há várias questões aí. Como eu disse, é muito difícil definir isoladamente a religião como um único elemento. Em primeiro lugar, alguns desses países são bem pequenos, o que torna mais fácil administrá-los. Em segundo lugar, eles também têm uma forte presença da cultura chinesa, que valoriza a ética da disciplina e da obediência. Em terceiro lugar, a gente precisa definir o que é desenvolvimento econômico. Muito do desenvolvimento desses países foi simplesmente porque eles abriram seu mercado para as indústrias ocidentais, sejam elas de maquinário ou imobiliário. Houve uma grande injeção de capital ali, mas esses países em si mesmos não criaram nada. Não inovaram, não trouxeram novas ideias, não criaram produtos culturais que mudaram o mundo, que desafiaram os costumes ou influenciaram a moda ou mesmo as mentalidades, como ocorreu no mundo ocidental. Ou ainda, esse desenvolvimento é devido à exploração de uma única indústria que dá muito dinheiro, como o petróleo. Em outras palavras, eles simplesmente pegaram uma fórmula e aplicaram ali. Então assim, até aqui, dá para dizer que o desenvolvimento econômico pode ser influenciado de algum modo pela religião. Mas isso vai depender do tipo de teologia que estamos falando e do que entendemos por desenvolvimento econômico. E é aí que começamos a falar sobre o Brasil. Durante muito tempo, muita gente repetiu a fórmula weberiana de explicar o subdesenvolvimento brasileiro pelo viés de nosso catolicismo. A questão é que o catolicismo por si só não explica muita coisa quando você tem escravidão, golpes militares e uma elite econômica mesquinha. Atualmente, alguns autores vêm pontuando que as religiões evangélicas vêm ajudando no crescimento econômico do país. Isso porque, em vez de cultuar a pobreza, a caridade e o assistencialismo aos pobres, como faz o catolicismo, as igrejas não católicas, mais pautadas pelo Antigo Testamento, levariam os indivíduos a correrem atrás de seus sonhos, a abrir empresas, a buscar a autonomia da sua vida, tal como fez o rei Davi, sempre tendo o Deus dos exércitos como sua inspiração e seu protetor. Não à toa, o liberalismo do self-made man tem feito tanto sucesso entre evangélicos pobres neopentecostais. Olha, do meu ponto de vista, não dá para negar que a religião evangélica ajuda muita gente nesse sentido. Mas uma pergunta chata deve ser feita. Nós efetivamente mudamos economicamente? O Brasil tem arranha-céus? As favelas acabaram? O tráfico ou as milícias diminuíram ou cessaram? Os assaltos desapareceram? A fome acabou? Fato é que, entra o governo e sai o governo, de esquerda, centro ou de direita, a sensação geral é que, embora o Brasil venha dando certo em muitos aspectos, nossa estrutura social continua estagnada. As cidades da China comunista, ateia e malvadona são cada vez mais limpas, desenvolvidas, brilhantes e cheias de arranha-céus. Ao passo que o Brasil continua lotado de favelas, ruas cheias de fio e sujas. Fato é que, embora a religiosidade brasileira, seja ela evangélica ou católica, não seja a única responsável pelo subdesenvolvimento do Brasil, quando olhamos de perto as igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, algo chama atenção. Vemos uma massa de pessoas apelando para o pensamento mágico. Mas o que isso significa na prática? Significa que, em vez de exigirmos de governos soluções para nossos problemas, nós esperamos a solução do invisível. Em vez de exigirmos hospitais públicos de qualidade, queremos curas milagrosas. Em vez de nos qualificarmos adequadamente para o mercado de trabalho, queremos que Deus nos dê emprego. Em vez de exigirmos investimento na qualidade das estradas, pedimos que Deus nos proteja durante uma viagem. Em vez de estudarmos para criarmos novos produtos e empresas, queremos que Deus nos dê benefícios materiais ou financeiros. Fato é que, enquanto o brasileiro médio espera do invisível a solução, ele deixa de pensar em soluções materiais, políticas e reais para os seus problemas. E não se iludam, tá? Esse estado mental é extremamente conveniente para políticos e para a elite social.
Quando olhamos de perto a massa evangélica neopentecostal, vemos muita gente lendo a Bíblia, mas poucas pessoas lendo livros técnicos e acadêmicos. No Brasil inteiro deve ter mais gente que fala em línguas do Espírito Santo do que inglês fluente. Religiões como as Testemunhas de Jeová chegam a não recomendar que seus fiéis cursem o ensino superior. Algumas igrejas incentivam as meninas a se casarem cedo. Com isso vêm os filhos e, inevitavelmente, o abandono dos estudos. Fora o tabu de se falar sobre sexualidade, que resulta quase sempre em gravidez precoce, que dificulta a formação dos jovens. Algumas instituições chegam a proibir seus fiéis de verem televisão, o que prende as pessoas num mundo fechado, onde tudo gira em torno da Bíblia, do pastor e da igreja. A Bíblia, um livro que insta as pessoas a viverem como a humanidade vivia 3.000 anos atrás. Vocês podem até me apresentar casos de evangélicos de sucesso que abriram seus próprios negócios e hoje vivem bem. Olha, para tudo sempre há uma exceção, mas em geral, se nós olharmos bem, muitos desses evangélicos de sucesso são pessoas que abriram uma lojinha de venda de açaí, de capa de celular, de roupas, etc. Mas eles não criam nada, não inovam. Geralmente revendem o que os outros produzem e criam. Fato é que, na minha opinião, embora a religiosidade não seja a única responsável pelo nosso subdesenvolvimento, o pensamento mágico brasileiro, aquele que espera que Deus resolva nossos problemas, tem algo potencial de nos tornar passivos perante o mundo ou distraídos feito idiotas. Vejam, por exemplo, as últimas eleições. O país cheio de problemas, mas a preocupação de uma massa de evangélicos é casamento homoafetivo, aborto, criança travesti e mamadeira de pênis. Tipo, despoluição dos rios, fim da milícia, infraestrutura ferroviária ou hidroviária, fortalecimento das nossas fronteiras. Nada disso parece ser preocupação dessas pessoas, mas só assuntos idiotas que quase sempre envolvem sexo e a vida dos outros. Por fim, não acho que religião necessariamente atrasa ou avança um país. Mas fato é que a religiosidade brasileira, tal como está configurada, parece estar cada vez mais arrastando as pessoas para baixo. Para entrar em uma universidade, você tem que fazer vestibular, estudar muito sobre vários temas, ir às aulas, pagar passagem, se alimentar, tirar cópia de textos e se dedicar. Já para frequentar uma igreja, basta você ir ou ligar a televisão. Cara, essa situação não pode continuar assim. Humildemente, eu convoco todos os especialistas que pensem numa solução para este problema. E não somente eles. Os líderes religiosos que têm alguma consciência social precisam pensar em como tornar a religião uma ferramenta de iluminismo e não de apego a um pensamento mágico. Eu sei que esse tipo de pensamento fortalece o poder temporal de vocês. Mas é preciso repensar isso se quisermos que o Brasil saia dessa lama em que estamos cada vez mais metidos. É preciso uma engenharia no pensamento do brasileiro médio. Mas e vocês, o que pensam sobre essa discussão? Esse foi um programa da Igreja Cética. Eu sou Felipe Dias e o que foi dito aqui é um recorte de uma discussão complexa e com muitos pontos de vista. Caso você discorde de algo ou tenha outros pontos a considerar, deixe nos comentários aí embaixo. Se você gostou, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Valeu, pessoal!